7 horas mais 36 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Vereadores da Câmara de Jacareí aprovam um projeto de resolução que altera agora o horário das sessões ordinárias para as 6 da tarde das quartas-feiras. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o Detran prevê destinar este ano pelo menos R$708 mil para ações educativas e obras no trânsito de Jacareí. E o destaque esportivo é seu, João Bosco. Futebol e poesia. E mais, mulher de 34 anos morre vítima de dengue em São José dos Campos e levou para 4 o número de óbitos provocados somente neste ano. E daqui a pouquinho nós teremos a presença da vereadora doutora Márcia Santos, que participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 22 de agosto de 2019, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quinta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Hoje o dia clareou às 6h26, vai escurecer às 17h52. Probabilidade de chuva hoje aqui no Vale de apenas 5%, hein? Então, nesta quinta-feira, o dia ainda será com bastante nebulosidade e pequena possibilidade de chuva na região do Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. No litoral norte, o dia será nublado com chuva isolada. As temperaturas não sofrerão mudanças significativas. Para amanhã, sexta-feira, aumentará a condição de chuva em forma de pancadas em toda a região. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira chega mais. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni. Bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem nessa quinta-feira. Vamos começar então direto aí pela rodovia Presidente Dutra, que nesse momento tem um trânsito bom de São Paulo até o Rio de Janeiro, praticamente nenhuma intercorrência, segundo a concessionária CCR Nova Dutra. O trânsito bastante intenso aí na saída de Jacareí para São José dos Campos, Avenida Getúlio Vargas. O motorista precisa de um pouquinho de paciência e paciência também na chegada à capital paulista, em alguns pontos a partir de Arujá por conta desse excesso de veículos. Nas demais rodovias, o motorista faz uma boa viagem neste momento. Mercado financeiro. 7 horas mais 40 minutos e o governo federal anunciou um plano para privatizar 9 empresas estatais, entre elas os Correios. Tem Telecomunicações Brasileiras, a Telebrás, Correios, Cotesp, Dataprev, Serpro, CEAGESP. E o governo prevê também a concessão dos parques nacionais e lençóis maranhenses, no Maranhão, Jericoacoara, no Ceará, e a renovação em 2020 da concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Esporte. 7 horas mais 40 minutos, hora do esporte. João Bosco, bom dia, Bosco. Bom dia, Doni, bom dia, Robinho, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O privilégio é nosso. E... frase do dia. Frase do dia. O Renato Gaúcho, cujo time perdeu ontem para o Flamengo, de 2-0, diz o seguinte: jogador de futebol tem a melhor profissão do mundo. Carros, roupas, mulheres, hotel 5 estrelas. Mas no meio e nos fins de semana tem de saber o que fazer com aquele pedaço de couro. Esse é o Renato Gaúcho. Exatamente, que perdeu para o Palmeiras na terça-feira, né? Isso, exatamente. Que aí ontem foi o Inter e o Flamengo. E ontem foi o Inter e o Flamengo. Isso mesmo. Então, aliás, o Renato, eu acho ele um grande técnico, mas de vez em quando
escorrega. Ele é estrela, né? É, estrela. Ele é estrela. Estrelinha. Ele... Mas essa é a frase do dia. E a manchete que nós tiramos era aqui, futebol e poesia. E curiosamente a torcida ontem no Maracanã cantava uma música com letra falando do Flamengo, falando do futebol, e é uma música de um compositor conhecido. E a propósito, ontem foi aniversário de um compositor que fala de futebol, e foi aproveitada uma música dele para homenagear o time do seu coração, que é o Vasco. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava a história, que era mais ou menos assim: eu nasci há 10.000 anos atrás. Nós estamos falando do Raul Seixas, que, se estivesse vivo, estaria completando ontem 70 anos. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro, no trabalho, é a seleção. Roizito não era exatamente o cara mais fanático do futebol. São poucas as referências em suas letras, como em Trancos e Barrancos. Para que pensar se eu tenho o que quero? Tenho a nega, o meu bolero, a TV e o futebol. E quando você crescer, ele diz o seguinte: e o futebol te faz pensar que o jogo você é muito importante, pois o gol é o seu grande instante. O baiano, radicado no Rio de Janeiro, tinha sua preferência pelo Vasco, por mais que não fosse um cruzmaltino mais praticante. A relação entre Raul e o Vasco rendeu uma das músicas de torcida mais legais do futebol brasileiro. O apanhado histórico de Eu Nasci há 10.000 anos atrás foi respeitado pelos cruzmaltinos, em uma letra interessante. Na semana em que Raul completaria 70 anos, se ainda estivesse vivo, vale a pena resgatar a homenagem cantada há alguns anos nas arquibancadas do São Januário, que diz mais ou menos assim: eu nasci amando o Vasco demais. Tua glória, Vasco, tua história, não esqueço jamais. Eu nasci amando o Vasco demais. Tua glória, Vasco, tua história, não esqueço jamais. Eu vi o Denner com seus dribles de moleque e o Edmundo brilhar em 97. E o Sorato de cabeça, o gol do Bi, em pleno Morumbi, eu vi. Vi a cocada acabar com a mulambada, Carlos Germano, nossa eterna muralha, e a torcida vascaína, sempre unida, construiu a nossa casa. Eu vi. Vi o Quinones balançando a cabeleira, o pai Santana beijando nossa bandeira e a virada mais bonita da história, o Juninho incendeia. É assim. Então nós temos hoje, e sempre tivemos, grandes compositores, grandes poetas, inclusive um deles é o próprio Chico Buarque, que utiliza-se da emoção, da sensibilidade para compor músicas falando do futebol. E a torcida, com a sua emoção, traduz essas letras naquilo que tem interesse dos seus clubes de coração. Então essa é do Raul, e eu aproveitei a oportunidade porque é um dos compositores mais discutidos, que é o Raul Seixas, que estaria ontem, se vivo, fazendo 70 anos. Então, e o Flamengo ontem venceu a equipe do Inter pela Libertadores por 2-0, e a torcida do Flamengo então aproveitou para cantar aí e voltar aqueles tempos áureos dos anos 80, né? A torcida do Flamengo muito feliz da vida, né? Foi isso que me chamou a atenção, porque o Flamengo ontem fez uma brilhante partida contra o Inter, pressionou o Inter o tempo todo, conseguiu através do jogador que vem se destacando, o Bruno, né? Bruno Henrique, né? Bruno Henrique vem se destacando muito, 2 gols, e complicou a vida do Inter, que dificilmente nada é impossível no futebol, né? O futebol é uma modalidade esportiva que nada é impossível. É a famosa caixinha de surpresa, né? Mas dificilmente conseguirá reverter esse resultado nos seus domínios no próximo jogo. Aliás, o Bosco, a gente teve o Palmeiras vencendo o Grêmio no Sul, o time do Renato Gaúcho, por 1-0. Exatamente. Joga em São Paulo, no Pacaembu. Jogo difícil. E agora o Inter joga no Sul. Ou seja, será que os dois times do Sul vão... Correm o risco, né? Correm o risco? Eu acho que correm um risco danado. E o São Paulo ontem?
São Paulo tá chegando, hein? Encostando, né? Tá encostando. Encostando no Santos. Isso. São Paulino quer saber quanto foi o jogo? Tem São Paulino que quer saber quanto foi o jogo? Certamente. Vamos lá. Vamos lá. São Paulo 1-0 ontem. Lá na Arena da Baixada. 1-0. Gol do... Um jogo que não foi transmitido, né? Não foi transmitido. O jogo foi por 7 e pouquinho, né? Isso. 7 e pouquinho o jogo. São Paulo conseguiu aí a sua 5ª vitória seguida. O São Paulo tá engrenando. Não chega, né? Mas vai ficar numa situação melhor. O gol foi do Vitor Bueno. Vitor Bueno. Isso, Vitor Bueno. Tá certo? Tá certo. Daqui a pouquinho você volta, Bosco, com todos esses detalhes pra gente aí. E falando dos jogos de hoje, que tem jogo importante hoje, porque o Timão joga hoje. Aliás, é o melhor time do campeonato. O Luiz, me desculpe. Tá bom. Então, aliás, o senhor Rubens lá do Califórnia, ele disse que vocês torcem demais pros seus times e torcem muito pouco para os demais times. É o coração que às vezes fala mais alto do que a razão. Ele ficou bravo, viu? Porque às vezes vocês nem falam do São Paulo, viu? Olha, é que o comentarista do Panorama, que é do São Paulo, que é o Jairo Berdinazzi, que são os comentaristas, eles é que estão prevaricando, né? Deveriam falar mais dos seus times. Nós falamos dos nossos. Tá bom. Um abraço para você, boa semana, Bosco. Um abraço, você volta daqui a pouquinho com outras informações também. 7h mais 48 e uma mulher de 34 anos morreu vítima de dengue em São José e elevou para 4 o número de óbitos provocados pela doença na cidade em 2019. O diagnóstico da paciente foi confirmado pela prefeitura na quarta-feira. A vítima morava no Jardim Bela Vista, na região central, e morreu no dia 22 de junho. Além das 4 mortes, São José confirmou também mais de 550 ocorrências de dengue, sendo 91 deles importados. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Vamos falar de educação, hein? A educação divulga uma programação de cursos na Biblioteca Macedo Soares, aqui em Jacareí. Conta pra gente, Ana. Mais oportunidades, dessa vez no município de Jacareí. A Biblioteca Municipal aqui da cidade de Jacareí está oferecendo vários cursos, são cursos livres, e o principal ponto que a gente chama a atenção é justamente a funcionalidade desses cursos, né? Atentos aí às necessidades da população, aquelas necessidades cotidianas. A gente vai conversar agora sobre este assunto com o Luiz Cláudio Borges, que é bibliotecário e também supervisor da biblioteca. Luiz, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar então elencando quais cursos estão sendo oferecidos nessa oportunidade. Primeiro, agradeço a oportunidade de falar dos cursos. É sempre um prazer poder voltar à Rádio Mensagem e poder divulgar o trabalho que a gente vem fazendo, a Biblioteca, a Secretaria de Educação. Muito bacana, sim, a sua pergunta, porque a gente tem a oportunidade de falar para a população que tipo de curso a gente está oferecendo. Então, os cursos, eles estão todos focados no universo da informática e das tecnologias de informação, e relacionando isso à questão do uso do smartphone e também de empregabilidade. Então, a gente tem informática básica para jovens de 14 a 29 anos. A gente tem informática para maiores de 50 anos, que são aquelas pessoas que têm mais de 50 anos e ainda não estão familiarizadas, não usam o computador. A gente tem smartphone para maiores de 50 anos também, que são pessoas que têm um celular, ganharam um celular, mas não estão familiarizadas, não conseguem usar essa tecnologia, então tem uma oficina específica para orientar essas pessoas a aprenderem a usar o smartphone. E também redes sociais, que a gente sabe que hoje em dia as redes sociais são muito importantes como canal de comunicação, até mesmo como oportunidade de emprego. E algumas pessoas também não estão tão familiarizadas, não conseguem usar as redes sociais de maneira adequada. Então tem uma oficina específica que ensina a usar o smartphone e o uso das redes sociais como uma forma de comunicação e também de acesso a oportunidades como outras chances no mercado de trabalho e empregabilidade. Então esses 3 cursos são oferecidos por professores da rede de educação daqui de Jacareí, com professores da rede municipal de educação. E nós também estamos oferecendo mais 2 cursos em parceria com a ONG Recode, que é uma ONG reconhecida nacionalmente por seu trabalho de empoderamento digital. Essa ONG, ela tem um portfólio de curso também muito bacana e ela tem um trabalho muito grande com bibliotecas públicas. A nossa biblioteca de Jacareí, como já é conhecido, faz parte dessa grande rede de bibliotecas que
faz parte dessa parceria com a ONG Recode, e por conta disso a gente pode oferecer 2 cursos do portfólio dessa ONG. Um deles é Introdução ao Mundo Digital e o outro chama Hackeando Seu Futuro. Ambos os cursos lidam com o uso das tecnologias, focado no mercado de trabalho, apresentando as principais tendências do mercado e tentando trazer para o aluno a oportunidade dele aprender a usar as tecnologias, aprender a elaborar um currículo, aprender a captar uma vaga, como ele se comporta depois de ser chamado para uma entrevista de emprego, como ele se comporta na entrevista para conseguir alcançar uma vaga no mercado de trabalho e também fidelizar essa oportunidade na empresa que ele estiver concorrendo. Então, são cursos todos que têm uma pegada para o uso das tecnologias, para o uso do computador, para o uso da internet, para o uso do smartphone. Alguns têm uma pegada bem de inclusão social. A ideia é que a gente consiga fazer com que as pessoas que ainda não consigam usar as tecnologias possam usar e, com isso, estabelecer novos níveis de comunicação. E também oportunidades para que as pessoas possam encontrar uma nova chance profissional, uma nova oportunidade de emprego, de empregabilidade através do uso das tecnologias. Luiz, e me diga uma coisa, quando que começam esses cursos? A gente já sabe que eles vão acontecer na biblioteca, mas quando que eles começam e como é que a nossa ouvinte faz, então, para se inscrever nessas oportunidades? Muito bacana essa pergunta. Então, assim, as inscrições, elas estão abertas, já estão abertas, elas vão até o dia 30 de agosto, as inscrições, e para se inscrever, o ouvinte, o nosso munícipe aqui da cidade, tem que procurar a biblioteca, munidos de um documento com foto, 2 fotos 3x4, um comprovante de endereço. O comprovante não precisa necessariamente ser daqui de Jacareí, não. Tem que ser um comprovante de endereço atualizado. Com esses documentos, ele faz o cadastro na biblioteca e com o cadastro na biblioteca ele pode escolher qualquer um desses cursos que eu falei para poder cursar com a gente, para poder fazer os cursos ou as oficinas com a gente. E os cursos e as oficinas começam a partir do dia 9 de setembro. Valeu, Luiz. Obrigado para você, obrigado pela entrevista e sucesso aí também, viu? Eu que agradeço mais uma vez o apoio da Rádio Mensagem. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado aí pelas informações, obrigado aí ao Bruno aí pelas participações também da Ana aí, trazendo informações importantes aqui para Jacareí, hein? 7h54, e olha, foi sancionada uma lei que inclui agora informações sobre pessoas com transtorno do espectro autista nos censos demográficos já a partir de 2020. O objetivo é mapear o autismo no Brasil e facilitar aí o desenvolvimento de políticas públicas abrangentes. Entidades como as APAES defendem a inclusão dos dados sobre o autismo no censo, por entender que o poder público, conhecendo a demanda e munido de informações relevantes, terá melhores condições de atuar sobre esse tema. Na região metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, estima-se que mais de 100 mil pessoas sejam portadoras do transtorno autista. O censo 2020 será aplicado em cerca de 70 milhões de domicílios pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então a expectativa é que no Vale do Paraíba tenha 100 mil pessoas portadoras do transtorno autista, e não é um diagnóstico simples, não é um diagnóstico fácil. Então, portanto, aí a partir do ano que vem já entra fazer parte do censo demográfico. A partir de 2020, essa pergunta aí relacionada à questão da pessoa com deficiência, principalmente do espectro autista. 7h55, vamos a um breve intervalo, Robinho, e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar
Jornal da Mensagem. 7 horas mais 58 minutos. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, hoje 22 de agosto de 2019. O que dizem os jornais nesta manhã de quinta-feira? Folha de São Paulo, Senado suprime trecho e não altera trabalho aos domingos. De Porto Alegre, o Jornal Zero Hora, despoluição do córrego passa por soluções que vão além do saneamento básico. O Estado de São Paulo, equipe econômica defende nova CPMF com alíquota de 0,22%. Ela tá voltando, hein? Correio Brasiliense, governo anuncia plano para privatizar estatais. O Estado de Minas, empresa vai devolver BR após arrecadar mais de R$1 bilhão. E o Jornal do Brasil, não há decisão sobre privatizar Petrobras. O processo demanda de estudos, é o que diz Onix Lorenzoni. E o Diário de Pernambuco, 9 estatais vão ser privatizadas. Valor Econômico, equipe econômica planeja vender Petrobras até 2022. Jornal O Globo, governo planeja vender Correios e mais 16 estatais. E os jornais regionais destacam: O Vale, indústria perde 450 vagas e Nestlé deve investir R$1 bilhão. E o Diário de Jacareí destaca: Detran São Paulo projeta destinar R$700 mil para melhorias no trânsito de Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. Pontualmente 8 horas da manhã, Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Doni, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, por meio do programa Respeito à Vida, prevê destinar este ano ao menos R$708 mil para ações educativas e obras no trânsito de Jacareí. Na região, 19 cidades já receberam os recursos ou assinaram convênios para aderir ao programa. Os recursos são provenientes da arrecadação com multas por infrações de trânsito. Em todos os casos, as prefeituras assumem um compromisso de reduzir as suas taxas de acidentes e mortes no trânsito e implantar melhorias, bem como incentivar a fluidez e a segurança no trânsito. O programa, por meio do InfoSiga São Paulo, acompanha a evolução desses dados. Números do IBGE apontam que Jacareí possui uma população de 231 mil habitantes, sendo que, deste total, 122 mil são motoristas habilitados com uma frota de 142 mil veículos. 8 horas mais 1 minuto, e ontem teve sessão de Câmara em Jacareí. Os vereadores aprovaram um novo horário da sessão ordinária às quartas-feiras em Jacareí. Então ficou da seguinte forma: o projeto foi aprovado em discussão única por 7 votos favoráveis e 5 contrários durante a 24ª sessão ordinária ocorrida ontem. De autoria do vereador Paulinho dos Condutores, o projeto original recebeu 3 emendas, sendo que 2 foram aprovadas por unanimidade pelo plenário. Durante a defesa, o vereador Paulinho dos Condutores falou que a alteração do horário é importante para que um número maior de munícipes frequente as sessões. A medida vai entrar em vigor em 30 dias após a sua publicação no Boletim Oficial do município, o que deve acontecer nos próximos dias. Então, a partir aí desses próximos 30 dias, as sessões de Câmara em Jacareí passam a ser realizadas a partir das 6 da tarde, a partir das 18 horas das quartas-feiras. É um horário aí que muita gente acha importante. Aliás, ontem, né, tem um ouvinte nosso que mandou uma mensagem aqui: por que não se pensou aí uma sessão de Câmara aos sábados? Foi uma provocação dele, mas aí deu uma ideia interessante, né? Por que não se colocou em discussão aí o horário de uma sessão de Câmara aos sábados? Então, ontem foi aprovado na sessão de Câmara de Jacareí o novo horário a partir aí daqui a 30 dias. Hoje já dia 22, aqui então no dia 22 de setembro, passa a vigorar o novo horário, 18 horas, 6 da tarde em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 e 2, Ana.
Donil Senac abre as portas das suas unidades localizadas em São José, Taubaté, Pinda e Guaratinguetá para a 4ª edição da Casa Aberta. No sábado, dia 31, das 10 às 16 horas, o público vai poder conhecer os ambientes educacionais da instituição por meio de mais de 1.700 atividades, que vão desde workshops, palestras, atendimentos até oficinas. A programação é gratuita e para todas as idades. Em São José, os destaques da programação são workshop Aprenda a preparar lancheiras saudáveis para os seus filhos, com dicas para combinar alimentos e deixá-los à disposição das crianças de maneira saudável e segura. A palestra Trabalhar Brincando, Gamificação da Indústria 4.0 também vai acontecer, e a oficina Recreação, As Crianças Estão em Casa e Agora. Então, todas essas oportunidades no dia 31, que é o Senac abre as suas portas, Senac de portas abertas, nas unidades de São José, também Taubaté e Pindamonhangaba, das 10 da manhã até às 4 horas da tarde. 8 horas mais 4 minutos, e muita gente já observou que a prefeitura tem trocado aí algumas lâmpadas, né, para LED em algumas das principais vias da cidade. Já foram contempladas aí, segundo a prefeitura, as avenidas Lucas Nogueira Garcês, a Maria Fagundes Gomes, no bairro do São João também, a Malaquiaça de Santa Cruz dos Lázaros, ruas Carlos de Campos, a Dom Teodósio de Bragância, Bernardino de Campos, Santa Helena, Barão de Jacareí, Moisés Ruston, a rodovia Nilo Máximo, Avenida Getúlio Vargas, Siqueira Campos, Dr. Lúcio Malta, Luiz Simão, Praça dos Três Poderes, 15 de novembro e Alfredo Schuri. Recentemente eu fui questionado aqui, né, por um amigo nosso, por que a Rua Rui Barbosa, né, também não foi contemplada, né? Porque a Rui Barbosa não foi contemplada. A gente chega aqui mais cedo, né, Robinho? Tá escuro aqui na Rua Rui Barbosa, né? Essa lâmpada amarelada aí já passou, né? Já passou, então a LED fica mais interessante. E a Rua Rui Barbosa, até amanhã a gente vai perguntar para o prefeito, né? O prefeito estará conosco amanhã, o prefeito Isaías, por que a Rua Rui Barbosa não foi contemplada, né? E não tem tanta lâmpada aqui na Rua Rui Barbosa, que é uma rua conhecidíssima e famosa na cidade, até para fechar aqui o quadrilátero, né, em relação aqui à região central da cidade, com essa iluminação LED, que ajuda bastante a melhorar e dá uma sensação de segurança muito interessante. 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5, e a programação do Parque Vicentina Aranha está recheada de atrações para este final de semana. A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. Destaque para a programação também nesse final de semana, programação muito extensa, cultural, que acontece lá no Parque Vicentina Aranha. A gente vai conversar agora sobre essas atividades com a Patrícia Iocco, que é a gestora de projetos culturais da AFAC. Patrícia, muito obrigada pela gentileza. Quais são os destaques para esses próximos dias no Parque Vicentina Aranha? Nós que agradecemos. Nós temos o programa Qualidade de Vida acontecendo nesta quinta com a oficina de automassagem, utilizando pontos da acupuntura para alívio de dores e relaxamento. Isso acontece nesta quinta às 9h30 da manhã, como sempre é uma atividade gratuita. Ainda no programa Qualidade de Vida a gente tem a Roda Bebê do Bem, um bate-papo com relatos de pais, falando muito sobre a maternidade, a amamentação, e vai ser neste sábado às 10 horas, no quiosque São José, aqui dentro do Parque Vicentina Aranha. Já no domingo, a gente conta com a Feira Agroecológica, a Feira de Artesanato Mãos e Arte, teremos também um piquenique literário, e dessa vez será uma conversa sobre o livro Sem Vista para o Mar, da premiada escritora Caroline Rodrigues, e ela estará presente para esse bate-papo com os leitores. A roda de leitura tem sido uma das atividades mais frequentadas. Uma vez por mês eles escolhem um livro, né, e discutem como foi a leitura, o que acharam, e dessa vez contarão com a presença da escritora. Acontece neste domingo às 9 horas da manhã. E o show deste domingo é com a banda Netuno, 3 Noites no Azul, o nome do show. E acontece às 10h30 no Bambuzal. Toda a programação é gratuita.
Muito bacana, né? E como é que tem sido a participação, mesmo nesses dias aí de inverno, na atividade do Parque Vicente Aranha, que a gente sabe que é sempre muito movimentado, né? Mas com esse friozinho parece que o pessoal fica mais tímido, né, Patrícia? Mas está muito agradável. Tem sempre um solzinho que aparece, aí o pessoal procura o sol para se esquentar. Tá muito gostoso. Tá? O parque continua pulsante, vibrante e é uma delícia, né? Com certeza, é um ambiente para toda a família, né? Como a Patrícia destacou aí, são várias atividades que acontecem. Você que está ouvindo a Rádio Mensagem pode conferir cada uma delas em detalhes nas redes sociais, né? Nos meios de comunicação do Parque Vicente Aranha. Um destaque para algumas atividades que acontecem às quintas e sábados, como, por exemplo, artes corporais da medicina tradicional chinesa e também essa oficina de automassagem. Olha que interessante, nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. E várias outras atividades aí, emendando também no final de semana. Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Sucesso para vocês, viu? Nós que agradecemos. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações, hein? 7 de setembro de 2019 vai cair num sábado, hein? Daqui a alguns dias cai num sábado, 7 de setembro, e aqui em Jacareí vai ter desfile cívico-militar na Avenida 9 de Julho, com o tema Matematicando Jacareí. Exatamente, Matematicando Jacareí vai ser o tema do desfile de 7 de setembro, desfile cívico-militar. E a prefeitura já está organizando toda o pleito, né, do desfile 7 de setembro a partir das 9 horas da manhã. E vai contar com presença de alunos e professores das escolas municipais, escolas estaduais, além de representantes de instituições. No dia 7 de setembro vai cair num sábado o desfile cívico-militar na Avenida 9 de Julho, em Jacareí, com o tema Matematicando Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h09, vamos a um breve intervalo e já voltamos, já com a presença da vereadora doutora Márcia Santos, que vai participar conosco aqui do Jornal da Mensagem. Você já pode deixar aí o seu questionamento, a sua pergunta, pelos nossos canais de comunicação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 12 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta quinta-feira, já recepcionando aqui em nossos estúdios a vereadora aqui de Jacareí, doutora Márcia Santos, que já está conosco para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. Vereadora, obrigado por estar conosco mais uma vez, bom dia, hein? Bom dia, Doni, Rádio Mensagem, e você, jacareense, bom dia, Jacareí. Obrigado aí pela participação nessa quinta-feira, e já começar, vereadora, para saber da tua opinião em relação a essa alteração de horário da sessão de Câmara, que até hoje começa às 9 horas da manhã, e ontem a Câmara colocou em discussão um projeto do vereador Paulinho e alterou para 6 da tarde, às 18 horas. Qual que foi a avaliação da senhora? Então, eu acho que a casa, né, a Câmara, ela tem que estar aberta para todos. A gente sabe da mudança no acesso, né, que hoje as mídias, a tecnologia, internet, facilita muito e aproxima, né, quem está distante está acompanhando os trabalhos, mas e quem não tem esse acesso, né? Como servidora pública, eu tenho que pensar também nos servidores públicos que trabalham e o seu patrão não vai dispensar para poder ir numa sessão de Câmara. E com isso, após o expediente, todo cidadão ele tem a possibilidade de ir até Câmara. Então, a casa tem que estar aberta a todos, sem distinção. Acho positivo, sim, sem dúvida. A senhora vai ter que estar lá de todo jeito, né? Sim, a sessão de Câmara, sendo pela manhã, à tarde, à noite, madrugada, eu vou estar lá. Eu que sou médica, a lógica de ir até tarde, pra gente não faz muita diferença. Sendo 2 horas da manhã, 18 horas, 9 horas, 7,
todo horário é horário. A gente vai estar lá, eu vou estar lá, trabalhando do mesmo jeito na sessão de Câmara e ouvindo a todos. Um outro detalhe, né, que partiu da iniciativa da vereadora doutora Márcia Santos, pouca gente pode observar que foi a questão, que a gente já questionou aqui, aqueles emaranhados de fios que ficam aí na cidade, Sim. em relação a um monte de fios enrolados, e esse processo já começou de limpeza, e foi uma participação da vereadora Márcia Santos, né? Isso mesmo. A gente, junto com a EDP e todas as concessionárias, Vivo, NET, Claro, todas elas, né? NIP-BR, a gente tem um grupo de serviço onde atualiza a fiação e faz a limpeza, né? Diminui a poluição visual. Então, a Lúcio Malta, todo o centro, a gente vai retirando aqueles excessos de fios. Começamos no final do ano passado e a cidade inteira. Hoje estamos para o lado de lá do rio, né? Teve aquela fiação da ponte em cima do rio, onde as concessionárias, a EDP fez a limpeza ali daquela fiação. Estamos ali do lado do São João, aproveitando para evitar o mínimo possível o transtorno, né, para o usuário, para o jacareense, os locais onde estão já parados e com desvio por conta das obras que estão ocorrendo ali do lado de São João. Então, as concessionárias já estão fazendo esse processo para o lado de lá da ponte. E, bimestralmente, lá na Câmara, toda concessionária, todo o grupo de serviços, que são com todas elas prestam contas do que elas vêm fazendo. Então, logo a gente vai poder mostrar, a gente tem mostrado todo o processo, desde o início dessa limpeza na nossa cidade. A expectativa é que esse ano termine tudo aqui em Jacareí? É dinâmico, né? A expectativa é que a gente possa alcançar até o final, até o começo do ano que vem, provavelmente toda a cidade. Mas a gente volta, né? E vai renovando, limpando, atualizando. Então é sistemático. Primeira fase, vamos dizer assim, completa. A previsão realmente até o começo do ano que vem. E aquelas empresas que forem colocando novamente, que tem que retirar aquilo que não for usando, né? Exatamente. Por isso que é dinâmico, né? Porque vai se colocando, vai limpando novamente, vai voltando nas áreas onde foi feito para ver a atualização. A gente tem vários impedimentos físicos, né? A chuva, algumas intercorrências com caminhões, às vezes acontece algum prejuízo nessa fiação, que as concessionárias elas têm que voltar de novo nas áreas para atualizar e limpar. A vereadora também colocou em discussão um projeto de sparklets, né? Sim, sim. Que foi aprovado na Câmara. Foi aprovado. O que são esses sparklets, para a gente entender? Os sparklets são como pequenas mini praças. Você utiliza, é regulamentado pela prefeitura, né? A prefeitura, ela avalia a disposição, espaço físico e autoriza a cada empreendimento a utilizar 2 vagas de estacionamento, então é a rua, vamos dizer assim, então 2 vagas de carro para uma construção de uma mini praça, é como se fosse um prolongamento, vamos dizer assim, da calçada, onde você pode colocar um jardim, bancos, um local para alocar bicicleta, para que as pessoas possam interagir, podem sentar, podem conversar, a própria empresa, loja, biblioteca, possa fazer algo lúdico ali. Só que, gente, a empresa, a loja, ela constrói, ela tem autorização, mas o espaço é público, não é da empresa. Tá? Então, o cidadão comum, ele pode chegar lá, pode sentar, pode interagir, pode conversar, porque é nosso, é da cidade. E, aliás, né, a gente volta àquela discussão de que a praça, quer dizer, que a calçada, né, ela, embora seja pública, né, a responsabilidade do cuidado é do proprietário. É do proprietário, exatamente. É isso que acontece com os parques. A responsabilidade é do proprietário, mas é público. E uma grande lance que a gente viu nos nossos estudos, que isso fomenta, imagina, você tem uma loja, uma biblioteca, e você tem um espaço lúdico à sua frente, você acaba atraindo mais clientes. Então é uma forma de fomento até para o empresário, para a sua loja. E é um espaço público. Houve pedidos para que isso fosse ocorrer como um projeto de lei, vereadora? Houve pedidos para que possa atuar agora? Sim, já tem. Porque não atende bem que faz a inscrição. Já tem alguns, principalmente barzinhos, que já fizeram a inscrição. Já tem 2 que já fizeram projeto já.
Logo, logo já vamos inaugurar o primeiro Paclet da cidade, provavelmente ali na área do Santa Maria, que são os dois primeiros que solicitaram. Tem uma ótima aceitação, principalmente pelos barzinhos, né? Que podem fazer uma área lúdica aqui na nossa cidade. Então é importante. Não é só para o centro da cidade, para os bairros também. Para os bairros também. É toda a cidade. É possível. A Secretaria Mobilidade, Planejamento, ela faz uma avaliação da área, da possibilidade e vê também, principalmente, se você não tem um impedimento na logística, não é no fluxo, para poder liberar essas 2 vagas. Então, qualquer bairro da nossa cidade, Cidade de Salvador, Santa Maria, São João, desde que tenha uma possibilidade, uma logística favorável a isso, né, possível a isso, é liberado sim. A gente tem percebido também que alguns bairros de Jacareí têm situado e se fortalecido com algumas tendências, né? Sim. Por exemplo, Cidade de Salvador como uma questão mais comercial, aí vem o Santa Maria com a questão de mais bares, né? Isso, o lazer, né? Isso mesmo. Por isso que eles foram os primeiros a fazer a inscrição dos Paclets, foi justamente o Santa Maria. Mas isso é muito bom, né? Cada bairro ele tem uma característica especial. E é bom, enquanto poder público, fomentar isso, porque é uma forma de você estimular, né, a geração de emprego dos pequenos empresários, que hoje é o que traz novas frentes, novos empregos, que é tudo que a gente precisa na nossa cidade, né? Aumentar a receita, aumentar os recursos e emprego para nossa gente. Ana Lúcia Ferreira, a doutora Márcia conosco? Sim, Dani, a participação aqui dos nossos ouvintes, também interagindo com a fala da vereadora. Bom dia, vereadora doutora Márcia. Bom dia, Ana. A primeira participação aqui é da Ziza, ela diz o seguinte: olha, muito bom, viu? Perguntei uma vez na Câmara sobre a sessão de Câmara e a funcionária me orientou que não precisava ir não na Câmara, que eu podia assistir pela TV. Eu fiz uma cara feia para ela. É o comentário aí da nossa ouvinte Ziza. E também a Marli do Cidade de Salvador manda um abraço para a doutora Márcia e diz que o marido dela passou com a senhora no SIM e que a senhora está fazendo muita falta por lá porque é uma boa médica. Obrigada, Marli. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Vereadora médica, cardiologista. Geriatra também. Geriatra também. Isso. É interessante, né, quando alguns ouvintes participam sobre essa questão também aí. Em relação à cobrança da sua participação nas UBS, como é que a senhora fica sobre isso? Eu fico agradecida porque isso quer dizer que a gente tem uma boa estrada, né? Uma boa receptividade e um carinho especial pela população. E muito saudosista também, porque eu lembro muito dos meus anos, né? Não vou falar aqui quantos anos, mas meus pacientes sabem exatamente. O tempo que eu atendi lá no SIM, né? Como cardiologista primeiro, que eu sou desde a época da URI velha, então eu caminhei com a URI nova, né? Que é o atual SIM, poucos anos que eu saí de lá. Depois passei a fazer geriatria também lá no SIM, então tenho muitos e muitos pacientes da cidade toda que eu atendia lá no SIM. Da mesma forma, atendendo em todas as UBSs aqui da cidade, né? Eu conheço todas elas, trabalhei todas elas por conta desses meus quase 25 anos de prefeitura, de carreira pública como médica dessa cidade, sempre na saúde pública. E a vereadora tem poucos projetos voltados para a saúde, né? Sim, mas sabe por quê? Por esse tempo todo mesmo da saúde, esses 25 anos, a gente aprende que tudo impacta a saúde. A saúde não é só o remédio e ter o médico. A saúde é ter emprego, é ter lazer, é ter um cuidado especial, é ter transporte. Tudo isso impacta. O meu paciente que chega lá deprimido, com crise hipertensiva, muitas vezes é porque tem um problema no relacionamento familiar lá, em casa, que foi gerado porque está desempregado, porque não tem onde morar. Então, todo projeto impacta a pasta da saúde. Recentemente teve uma audiência pública para discutir a questão da UPA do Dr. Telmo, Sim. Em relação à questão da demora do atendimento. Como médica, como vereadora, como cidadã, como é que a senhora acompanhou e está acompanhando esse reclamo da população em relação de 4 a 5 horas de atendimento na UPA do Dr. Telmo? Então, como médica e como vereadora, a gente já tem notificado já há algum tempo, desde que assumiu o UPA, Dr. Telmo, a Camila de Ramasco, a empresa e a própria secretaria. A gente tem feito, eu sou presidente da Secretaria de Cidadania,
né? Então, como presidente da defesa do cidadão, a gente tem notificado o UPA de todas as circunstâncias que a gente tem visto lá e escuta a população. Dentro do meu consultório, quando eu atendo o cidadão que é atendido lá no UPA, e até eu recebo quando eu vejo o atendimento que é realizado. Então, eu tenho notificado, por exemplo, que eu acho que são poucos os funcionários que ficam para medicar aqueles pacientes que passam pelo médico, lá no pós-consulta, na área de medicação. Mas, infelizmente, a resposta oficial que me deram enquanto vereadora é que o número de funcionários é de acordo com o que o Corém determina. Eu, como profissional de saúde, eu questiono isso, porque eu vi diferença nesse dimensionamento, viu, prefeitura? E a mesma coisa o profissional médico. Eu já havia solicitado reciclagem sistemática dos profissionais médicos, um profissional mais experiente, mais maduro, vamos dizer assim, mas na experiência lá, para dar suporte a essa equipe que lá atende todo dia. Porque a gente sabe que a medicina é dinâmica, né? A gente sabe que normalmente quem vai atender ao UPA são os profissionais que acabaram de sair da faculdade. Eu já fui jovem, né? Eu ainda penso que eu sou jovem, mas eu já fui recém-formada e eu sei que a experiência é tudo. E a experiência é conquistada. A gente não sai com canudinho debaixo do braço já sabendo tudo. Não. Então, isso precisa de um aprendizado e tempo. E isso cabe a nós, enquanto poder público, e à empresa, a dar recursos para que esse profissional atenda com qualidade a nossa população. Então, como médica, eu cobro isso excessivamente. Por isso que eu fico questionando todos os vereadores que participam aqui, doutora Márcia, em relação à questão da Caminho de Damasco, porque desde a inauguração, desde que eles assumiram, tem essa reclamação e não alteram a forma de trabalho e a prefeitura paga em dia. Sim, paga em dia, tudo certinho. E não consegue ter uma alteração. O que precisa ser feito para que eles alterem e caminhem como a cidade gostaria que eles caminhassem? O que precisa ser feito? Porque o Corém determina isso, eu ponho isso. Mas a cidade quer mais, né? A cidade quer mais. Quer mais. Eu acho que a gente, enquanto poder público, a gente tem que ser mais incisivo nisso. Tem que chamar a luz do contrato, porque assim, dentro do contrato, principalmente do SIM e do Caminho de Damasco, também tem uma pontuação com relação à qualidade de serviço. Quantidade, em nenhum momento, espelha qualidade. Né? Então não dá para a gente pensar que a população é apenas um número, né? Ela não é um parafuso que tem que apertar, ela é carne e osso. Então essa qualidade já está sendo clamada e essa qualidade impacta na forma que também o poder público vai custear, vai pagar. Então se eu quero uma melhor qualidade, eu enquanto poder público, eu posso exigir sim, eu posso chamar a luz do contrato e falar, olha, eu tenho dados estatísticos para isso, isso e isso, que possam colaborar para que esse contrato seja renovado, que eu possa colocar um profissional para capacitar, que eu possa cobrar deles que tenham um treinamento sistemático disso. E pensando nisso, eu levei para a Câmara um projeto, que é os aplicativos e os totens, justamente para que o cidadão ele pudesse pontuar, pudesse dar dados estatísticos para que o COMUS, o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos gestores, que são deliberativos, gente, os conselhos, eles têm poder de decisão, eles têm poder. Então, é o controle social, né? O conselho que tem mais poder é o Conselho Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde, junto com esse projeto, ele era obrigado, o poder público, a dar a possibilidade para que a população pudesse qualificar e quantificar o atendimento em todos os seus nuances, todos os serviços públicos de saúde do nosso município. Infelizmente, os nossos pares não acharam conveniente aprovar o projeto, mas, segundo o líder do governo, mesmo não aprovando o projeto, o poder público achou interessante colocar no aplicativo os apontamentos do projeto. Então, o projeto não foi aprovado, mas ele será realizado. Eu espero que isso seja logo. O projeto, então, da senhora foi uma ideia para a prefeitura. Exato.
E como é que a senhora está com o governo com essa situação toda? Em relação, por exemplo, à questão de transparência de obras públicas também, que a senhora tem batido em cima. Sim. E acaba sendo vetado. Como é que a senhora vê tudo isso? Então, o SAC ele foi vetado, mas o de transparência, que é com o CODE, né? Ele foi aprovado. Esse foi aprovado, Foi aprovado. Então, toda obra pública, ela vai estar identificada, ela tem que estar no site de transparência, dizendo desde o prazo, a entrega, os aditamentos e quem é o agente fiscalizador. Então, lá, Jardim Marquês, que está ocorrendo a obra, tem que logo, já está lá bonitinho quem está fazendo, quem é o agente fiscalizador para a gente poder cobrar. E, inclusive, você, morador do Jardim Marquês. Tá? Então, o de transparência foi aprovado, foi sancionado. Que é uma parte da regulamentação da lei que já deveria estar vigente, que é a lei federal. Mas, assim, tem alguns nuances que não me deixam tão contentes em relação à parceria. Vamos a um intervalo e já voltamos com a vereadora doutora Márcia Santos conversando conosco. Muito bate-papo, muita informação para você, ouvinte privilegiado do nosso Jornal da Mensagem. Muita gente fazendo perguntas aqui para o nosso WhatsApp também. Daqui a pouquinho a gente passa para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 33 minutos. Hoje conversando com a vereadora doutora Márcia Santos, participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem e, logicamente, trazendo aí o seu trabalho, né, e assuntos importantes aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Vereadora, esse ano de 2019, a gente tem percebido, e muita gente reclamando da prefeitura, a questão de obras que foram prometidas logo no comecinho do ano, que, logicamente, a prefeitura, até o prefeito sempre diz que está impedido por conta aí da revisão do plano diretor da cidade, que hoje o que vale é de 2 mil. Como é que o senhor está encarando toda essa queda de braço entre prefeitura, Ministério Público e essa revisão do plano diretor que não sai e a cidade fica estagnada? Eu acho que tem muito brilho isso sim no meio desse campo minado aí. Eu acho que os poderes eles esqueceram que quem está nesse campo minado é a população. A cidade ela tem que crescer, ela tem que ir para frente. Não dá para a gente ficar parado há décadas atrás, né? A gente por muitos anos ficamos à mercê das cidades vizinhas, sombras das cidades vizinhas, perdemos muitas áreas da nossa cidade porque tivemos muitos prefeitos que pensaram na não evolução, no não crescimento da nossa cidade. E aí uma cidade tão antiga como é a nossa ficou estagnada. Nos últimos governos é que começou a respirar e pensar em crescer um pouco mais. Então eu acho que os poderes executivo, judiciário, eles têm que parar de rinha, né? Parar de brigas de ego e pensar que a cidade tem que avançar. Eu acho que o plano diretor tem que chegar no consenso, crescer. Se é um empréstimo, se não é empréstimo que vai rolar, né? Hoje a gente não tem receita, a gente estava falando de emprego, a gente estava falando que precisa gerenciar, trazer emprego, gerar emprego nessa cidade. E o que move a cidade é esse recurso. A receita do município é em cima de impostos, e impostos quem coloca somos nós, todos nós. Então precisa de trabalho, precisa de recurso. Então o prefeito sim precisa avançar, ele precisa crescer. Então, sendo através de empréstimo ou não, mas esse plano diretor precisa acontecer. Não dá para a gente ficar ainda no tempo da carroça,
né? Daqui a pouco a gente vai estar levando leite para Guararema ou São José de novo, né? Eu acho que nenhum cidadão aqui de Jacareí quer isso. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de saúde, a gente precisa de educação. E isso precisa de dinheiro. E a cidade tem que estar aberta para que o empreendedor venha para cá. E é a revisão do plano diretor, não tem jeito. Ana Lúcia Ferreira, a vereadora doutora Márcia Santos conosco, pois não? Sim, Dani, a participação aqui de vários ouvintes, né? A gente começa aqui com uma notícia boa, positiva, né? Da nossa ouvinte Célia, lembrando com muito carinho o atendimento que foi prestado pela doutora Márcia em julho do ano passado. Na ocasião, a mãe dela, a dona Benedita, estava sofrendo aí com Alzheimer e a Unidade Básica de Saúde oferecia, então, esse atendimento domiciliar. E na oportunidade, a doutora Márcia foi, então, à casa da dona Benedita com muito amor, muito carinho. Isso marcou muito a família da Célia e ela agradece imensamente a médica e o ser humano que a senhora é. Agradece muito aqui mesmo, ficou até emocionada passando o relato pra gente. Obrigada, Mas Célia. o relato continua, viu, vereadora? E esse aqui é meio amargo e traduz o que sente o jacareense nesse momento. Vem lá do Pagador Andrade, o nosso ouvinte Manuel diz que precisa melhorar muito, pois está muito ruim aqui na cidade de Jacareí. Ele exige que se faça jus aí ao pagamento dos impostos. Os exames e consultas com especialistas estão absurdamente demorados, Sim. muito ruins, e a insatisfação é geral. Vereadora? Sim. Bom, Célia, obrigado pelo carinho. E aí, eu concordo imensamente com a questão do SIM. Eu tenho, assim como Caminhos da Máscara lá do UPA, tenho notificado pontualmente o SIM e cobrado isso. Eu trabalhei no SIM, então eu sei como é o fluxo do SIM. Trabalhei num momento onde só tinha eu como cardiologista e mais 2, éramos 3 para 3 cidades. E fluíam, as coisas fluíam. É lógico que não é todo mês que se consegue consulta com cardiologista, mesmo porque o SIM é para atender Jacareí, Santa Branca e Garatá. Mas as prioridades, as urgências eram feitas. O SIM também, e aí vamos ser honestos também com o gargalo que hoje o SIM sofreu. Quem encaminha para os especialistas são os UBS, as Unidades de Saúde de Família. E a gente teve grande dificuldade com profissionais que eram mais médicos, né? Antes eram os cubanos saíram, depois entraram alguns que o Ministério da Saúde enviou, alguns saíram, e com isso a nossa população ela deixou de ser atendida, né? Ela foi muitas vezes mais encaminhada porque ela não tinha uma sequência. Ó, vejam, um hipertenso, por exemplo, ele pode ser cuidado dentro de uma UBS. Só que muitas vezes a unidade, por não ter um segmento, ela prefere encaminhar para o cardiologista um caso de hipertensão que pode ser cuidado dentro de uma UBS. E isso só aumenta o gargalo. E as pessoas que precisam, que são cardíacas, são safenadas, são coronarianas, têm um coração inchado, por conta dessa fila já ter sido exaurida, não consegue chegar até lá. Precisa muito melhorar. Eu acho que o grande nuance é melhorar a atenção básica, ter uma linha de cuidado sistemática desses casos crônicos, para que a gente possa usar a especialidade de uma forma madura, né? E necessária, para que aí o paciente que é do Pagador Andrade, que precisa ir no SIM, com cardiologista ou com neurologista ou outra especialidade, vá pontualmente lá, mas sem perder o seu cuidado, que deve ser na UBS. Então, a secretaria ela precisa ter esse olhar, né? A Secretaria de Saúde precisa ter esse olhar do todo. E esse olhar ele se adquire com experiência também, né? Eu posso aqui pontuar porque eu passei por todos esses níveis de atenção. UBS, sim, hospital. Então, consigo ver esse global. Acredito que a secretária também, por passar em alguns setores. Mas precisamos arregaçar mais as mangas e trabalhar com relação a isso.
Oi, Ana. Pois não, Ana? O João Paulo Machado faz aqui uma colocação em relação à produtividade. Na opinião dele, existe uma diferença grande no comprometimento com o atendimento público. Ele acha que existem funcionários que trabalham responsavelmente, porém existem funcionários que fazem o mínimo possível. Na opinião dele, não falta recurso, não falta funcionários, o que falta é comprometimento e eficiência da gerência. Também a Maria Moreno fazendo coro aqui, a demora, ela deu entrada na rede pública para uma consulta em maio e só vai finalizar os seus procedimentos em 27 de agosto, que para ela nem é tanta demora assim. A gente já recebe aqui na Rádio Mensagem casos de pessoas que estão esperando exames há mais de 2 anos. Então, a reclamação em relação a esse assunto é geral em toda a cidade. Aliás, doutora Márcia, por exemplo, se você faz um exame hoje e leva 3, 4 meses para chegar no profissional para fazer uma avaliação, quer dizer, eu posso ter uma alteração aí, né? Sim, dependendo do exame já não serve mais para nada. Principalmente exame laboratorial. Se eu estou fazendo controle, por exemplo, de um paciente diabético, 3, 4 meses depois, ele só vai me servir de diagnóstico que é diabético ou não, mas para segmento ele já pode ter mudado esse padrão. Ele pode mudar a dieta, ele pode ter tomado um remédio que diferenciou o impacto sobre esse exame. O que normalmente, isso da minha UBS, ela costuma fazer. Ela atrela principalmente o exame laboratorial, mas tem outros exames que é o grande gargalo, são os outros exames. O exame laboratorial, ela atrela a consulta. Então, se a minha consulta vai ser dia 10 de setembro, o exame ele vai ficar pronto próximo de 10 de setembro para eu ter essa garantia de proximidade. Mas a gente depende de outros exames. A gente depende do eletro, que faz em outro local, raio-x, que é feito na Santa Casa, que às vezes quebra o aparelho, sendo que a gente tem um aparelho lá no UPA, né? Então, tudo isso dificulta o atendimento. Volto a dizer, a gente tem que pensar em linhas de cuidados, né? Priorizar esse atendimento e amarrar esse atendimento, né? Aliás, a vereadora, sobre a questão ainda da atenção básica, pela experiência de cátedra que a senhora tem, só deu aí um raio-x muito interessante. Quando eu precisei passar, eu morava no Madeira Branca e precisei passar na UBS, que era do lado da minha casa, porque estava precisando. Sim. Aí cheguei lá para medir a pressão, não, você não agendou. Aí eu falei, mas como precisa agendar? Mas por que serve a unidade básica de saúde? Aí eu fico perguntando, né? O serviço prestado para a unidade básica de saúde precisa ser revisto para que a pessoa, minimamente possível, saia direto do teu bairro e vá direto para um pronto-socorro, vá direto para um especialista, porque se às vezes ela tem um pouco mais de serviço que ela possa ali, dentro da sua característica, oferecer, eu vou ficar um pouco mais tranquilizado? Sim. Um ouvinte comentou isso, a questão de comprometimento. O serviço público é feito de pessoas, né? E a gente tem pessoas comprometidas e pessoas não comprometidas. Infelizmente, nessa estrada da saúde pública, isso mudou muito o olhar que as pessoas têm com comprometimento com o poder, com a saúde pública. Né? Muitos profissionais vêm, trabalham 1 ano e vão embora, como se fosse um trampolim para novos locais. E isso muda o olhar que aquele cidadão tem com o usuário, com o paciente. A unidade, toda unidade de saúde, toda ela, desde a recepção até a menina da limpeza, a enfermeira, que é a gerente da unidade, todas as unidades são enfermeiras, as gerentes, por um motivo claro, porque o olhar da enfermagem é diferente. Então, por isso que elas são as gerentes, para poder fazer a acolhida e ver se a sua questão, o que você está levando até ela, é prioritário ou não prioritário. Então, por isso que elas são enfermeiras. O médico, todo mundo tem que ter um olhar visando a acolhida. Mas aí, vamos colocar aqui, o médico, por exemplo. Como é que eu ainda brigo no meu atendimento por certas nuances? Mas como é que eu posso, enquanto profissional de saúde, ter um atendimento qualificado, se é cobrado desse profissional de saúde, médico, e aí também eu coloco as meninas da enfermagem, que tem que fazer coleta, ajudar no pré-natal, gerenciar uma unidade, um atendimento de um usuário por menos de 15 minutos.
Se eu atendo um paciente idoso, que eu tenho que orientar a família, tenho que orientar o idoso, com certeza eu vou gastar mais de 15 minutos. Mas a este profissional é cobrado que ele atenda a cada, no máximo, 15 minutos. Qualidade, a gente está preterindo em relação à quantidade. E aqui eu chamo a atenção também para o governo federal. Que isso é regra SUS, não é? É regra SUS. Que agora ele mudou o financiamento, né, do repasse que vai chegar para os municípios agora, em relação aos pacientes cadastrados. Pacientes cadastrados são pacientes que estão sistematicamente lá, hipertensos e diabéticos. Então agora a gente só vai pagar para os pacientes que estão doentes, prevenção não vai existir. Então toquei fogo na saúde pública. Então imagina como é que essa bola de neve já começa do federal e o município vai seguindo. E isso impacta totalmente na qualidade do que o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fono, físio, atenda a sua população. Então quem passa esporadicamente não entra nesse sistema de recebimento do governo? Na urgência. Mas na atenção básica é o que está lá cadastrado. Cadastrado. Que é o hiperdíaco, que é o hipertenso, diabético, que é o cardíaco. Que coisa, hein? 8 horas mais 46 minutos, 8h46. Doutora Márcia Santos, olha como rendeu aqui o bate-papo aqui, né? Tem mais alguma colocação, Ana Lúcia, em relação aqui Sim, à participação? Doni, são várias participações aqui que chegaram também via WhatsApp, né? Muita gente aí participando. A Maria de Fátima Rodrigues lembrou que passou com o médico em novembro, o médico pediu um exame que até agora ela está esperando para fazer, já é muito tempo realmente esperando. Como nós dissemos aí, não é exceção, né? São várias reclamações em toda a cidade, principalmente em relação à falta de atendimento para especialidades, né? Então, muitas pessoas reclamando, mas muitas pessoas também elogiando aí o trabalho da doutora Márcia. A Georgina do Esperança disse que foi paciente da doutora Márcia no SIM como cardiologista e disse que ela é nota 10, está fazendo muita falta. Obrigada, Georgina, obrigada. Aliás, doutora Márcia, por exemplo, muita gente, até foi promessa do prefeito de campanha de UBS 24 horas. Sim. E depois, ao longo do ano, percebeu que seria inviável 24 horas. Mas a gente percebe que, mesmo sendo inviável 24 horas, o que precisamente é ampliar o que a UBS oferece. Exatamente. Né? O governo federal, ele estipulou agora o projeto Tô na Hora, que a gente até conversou na tribuna, eu pedi ampliação também para que fosse às 22 horas. Eu não sei se alguns ouvintes devem lembrar, antigamente aqui no Parque Santo Antônio, ele funcionava até às 9 horas da noite. Eu sou dessa época. E não tinha 12 horas. Então, muitas vezes, a gente saía com um paciente dentro da ambulância até a Santa Casa, com um paciente grave, que era atendido aqui na UBS, sem ter 12 horas. Hoje a gente tem os 12 horas. E o município ele pode estender para 22 horas. O governo federal agora fez um programa que as unidades de saúde da família podem estender até as 10 horas da noite, eventualmente até o sábado também, desde que eles não diminuam o número de equipe. Preciso do cadastro, estou cobrando do governo municipal esse cadastro prontamente, principalmente nas unidades maiores, que já são PSF, porque isso é para as unidades de PSF, para que a gente possa estender o horário. Cidade de Salvador, o Meia Luz já existe 24 horas, mas o Cidade de Salvador, otimizando o Santa Cruz, passando a ser PSF, o Parque Santo Antônio, porque são gargalos, são locais estratégicos que podem estar até as 10 horas da noite, atendendo essa população. Eventualmente pode aos sábados, se o governo achar que é necessário aí. E aqui eu também acho que seria interessante a gente pensar também até o atendimento extensivo também à odontologia, né? Que o pessoal fala da questão do UPA odontológico. Eventualmente pode não ter uma demanda para urgência odontológica de madrugada, de final de semana, mas essa extensão de horário até 10 horas, seguindo o Tô na Hora, seguindo a extensão do atendimento médico e das equipes, também ajuda muito nessa demanda do odonto no nosso município, pensando em unidades estratégicas do município. Bacana, então. Vereadora, o senhor tem que agradecer a tua presença aqui nesta quinta-feira. Bom dia, tá bom? Muito obrigado, bom dia, viu? Doni. Muito obrigada a você, Doni. E você, Jacareí, que está me ouvindo. Georgina, Dona Ana, Dona Maria, todos vocês, Benedita. Que Deus abençoe e um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Até deixa eu confidenciar aqui, a vereadora se emocionou
quando a Célia fez o registro aqui, né? Foi. A vereadora se emocionou. Nossa, e assim, a saudade que dá de cada rostinho que a Ana comenta, eu lembro o rostinho de cada um deles, e os momentos difíceis e não difíceis, né? Ser médico da saúde pública é muito bom, porque a gente tá junto, né? E a gente vivencia cada momento importante da vida de cada um de vocês. E isso eu só tenho a agradecer a Deus. Obrigado pela presença, vereadora doutora Márcia Santos, foi a nossa convidada de hoje. Um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 53 minutos, 8h53. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura supostas irregularidades no contrato entre a Provisão e a Santa Casa de Jacareí, ouviu na última terça-feira o depoimento, do médico Dr. Armando Gulo, membro do Conselho Gestor da entidade entre outubro de 2014 e setembro de 2015. De acordo com o presidente da comissão, o vereador Dr. Rodrigo Salomão, a fase de documentos agora já está acabando, após a análise de cerca de 40 mil páginas de documentos. Ao longo dos trabalhos, também foram realizadas oitivas, onde foram colhidos depoimentos de funcionários e ex-funcionários da Santa Casa e também da empresa. Contudo, pela terceira vez, a superintendente da Provisão, a Meire Cristina Guilharducci, não atendeu a convocação da CPI. Além do presidente, também fazem parte da comissão os vereadores Juarez Araújo, como relator, o Paulinho dos Condutores, como membro, e o presidente, que é o Dr. Rodrigo Salomão. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. 8h54, Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O cardeal Damasceno Assis foi eleito moderador do Conselho Latino-Americano de Líderes Religiosos. O Conselho tem como finalidade promover iniciativas de trabalho conjunto das religiões pela paz no subcontinente, em sintonia com as decisões da Assembleia Mundial. No âmbito da 10ª Assembleia Mundial das Religiões pela Paz, em andamento em Lindau, na Alemanha, que aconteceu essa renovação do seu comitê executivo. Participam dessa Assembleia 900 representantes de 17 de mais de 100 países. Na próxima sexta-feira, dia 23, às 19h30, com a Santa Missa presidida por Dom César Teixeira, na Catedral São Dimas, o autor Frei Vitório Infantino lança o livro A Aventura Humana de Deus. O livro é a experiência de um homem que viveu na Galileia, um homem como somos eu, você, todos nós, os filhos da humanidade. Essa é uma história de criaturas humanas, nós que enquanto habitamos sobre a terra somos tão frágeis, somos como ele, uma realidade, nós e ele somos humanos. E a Diocese de São José dos Campos promove no domingo, 25 de agosto, das 9 às 19, o Vocation Day. O evento é organizado pela Pastoral Vocacional, destinado a toda a família, e acontecerá no Seminário Santa Teresinha, em São José. A programação foi preparada para atender desde os pequenos até os mais idosos e conta com muita diversão, muita música, além de oração e momentos de interação com a comunidade diocesana. Às 15 horas, os padres e seminaristas entram na quadra para o futebol, um campeonato esperado por todo o público, e às 16 horas, religiosas de várias congregações participam do vôlei das freiras. Uma das atrações que também chama a atenção do evento é o espaço nível hard, com esportes, futebol, vôlei, basquete e tênis de mesa. Além de campeonato de videogame, brinquedos infláveis, slackline, cama elástica e muitas outras atrações. Vai ter muita coisa boa para você e sua família. Ter um excelente domingo. Acesse nosso site ou as redes sociais do evento para ter acesso à programação completa. Mais notícias você encontra no site diocesesjc.com.br
Ótimo dia para você, dono de toda a produção da rádio, e você, querido ouvinte da nossa Rádio Mensagem. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Valeu, Bruno, um abraço para você, obrigado aí pela participação. Olha só, hein, Vocation Day, domingo aí, muitas atividades esportivas também, os padres jogando, os seminaristas, as freiras também, as irmãs, também aí batendo aí uma bolinha, um voleibol nesse próximo domingo. Nós estaremos lá, né? Nós estaremos lá, a Rádio Mensagem também estará no Vocation Day e, logicamente, você que não conhece aí os locutores da Rádio Mensagem, também os funcionários da Rádio Mensagem, vai ser o dia de nós estarmos juntos nesse dia maravilhoso. Esporte. Segundo bloco esportivo, alô João Bosco, chega mais. Olá, amigos do Jornal da Mensagem. Vamos às notas de esporte. A vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Grêmio na noite da última terça-feira foi ótima porque o time de Allianz Parque abriu vantagem para o confronto de quartas de final da Libertadores. Com esse resultado, o Palmeiras pode até empatar em casa para se classificar para a semifinal. Mesmo com 6 jogos sem vencer fora de casa, o Palmeiras, a equipe, vinha tendo um bom desempenho e não levava gols com facilidade. Estatisticamente, o Verdão tinha menos um gol em cada 3 jogos. Vencer o Grêmio foi psicologicamente também um grande resultado, tendo agora grande chance de voltar ao favoritismo e à liderança do Brasileirão. Destaque-se que o Palmeiras já conseguiu 41 vitórias contra o Grêmio em apenas 19 derrotas. A bola rolou ontem no Maracanã também, em jogo entre Flamengo e Internacional pelas quartas de final da Libertadores. O jogo foi às 21h30. O técnico Jorge Jesus fez treino fechado para preparar surpresas para o adversário. Surpresas que conseguiu botar em campo e transformar-se em realidade, já que conseguiu vencer o Internacional por 2-0, gols de Bruno Henrique, um jogo bastante interessante, em que o Flamengo mostrou uma superioridade importante e que se coloca dessa forma numa situação brilhante para o próximo jogo, porque o Internacional dificilmente conseguirá reverter esse resultado. O Danilo Avelar recusou o salário de R$600 mil por mês oferecido por time da Arábia para ficar no Corinthians, ganhando a metade desse valor. Avelar tem contrato de 3 anos com o Corinthians, que é o time do seu coração. E isso pesou na decisão de ficar no Brasil. E o Timão? O Timão aposta na torcida, vivendo momentos opostos na temporada. Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira às 21h30 na Arena Corinthians, em choque válido pela rodada de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão eliminou o Montevideo Wanderers com facilidade na etapa anterior, ganhando por 2-0 em casa e por 2-1 no Uruguai. A equipe paulista não perde desde o retorno das competições após a disputa da Copa América e o triunfo por 2-0 sobre o Botafogo no fim de semana, e manteve entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vamos ver hoje então Corinthians e Fluminense. Nós voltaremos na programação da emissora. Essas são as notas para os ouvintes do Jornal da Mensagem. Valeu, Bosco, um abraço para você, obrigado aí pela sua participação. Você volta daqui a pouco às 10h30 da manhã. E para os São Paulinos, para destacar que ontem à noite São Paulo foi até a arena do Atlético do Paraná e venceu por 1-0, né? Com o gol do Vitor Bueno. O São Paulo venceu ontem a 5ª vitória seguida no comando aí do técnico Cuca, e o São Paulo está agora a 2 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Santos. E um detalhe, hein? O São Paulo pega o próximo adversário, sabe quem vai ser? O Vasco da Gama. Vai ser o Vasco da Gama, se bem que vai ser no Rio de Janeiro, mas pega o Vasco, que está aí brigando para sair da zona do rebaixamento. São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama, que pode subir ainda mais na tabela de classificação. Está ficando empolgante, tanto na tabela pelo lado de cima e a tabela também pelo lado de baixo.
9 horas mais 1 minuto. Vamos então às últimas informações desta quinta-feira. Pois não, Ana? Sim, Doni, o SAI de Jacareí está realizando desde o mês de maio testes de fumaça nas redes coletoras de esgoto aqui da região central da cidade e nos bairros próximos. Nesta quinta-feira, os testes serão realizados no bairro Pereira do Amparo, no entorno do Mercadão. O teste de nebulização, fumaça, vai se dar através da introdução de fumaça gerada por insuflador inserido no poço de visita, permitindo então detectar ligações clandestinas e também lançamentos irregulares de águas pluviais na rede de esgoto e nas redes de águas pluviais. O objetivo deste novo método é sanar os problemas de retorno do esgoto nos imóveis, mau cheiro e garantir, claro, mais saúde à população de Jacareí. Segundo o SAI, é importante ressaltar que a fumaça poderá surgir no interior das residências, no ralo do banheiro, na pia e em outros, e nas áreas externas também, como o ralo do quintal e no tanque. O SAI informa ainda que o líquido para o insuflamento da fumaça não contém composto tóxico atmosférico, não oferecendo assim, segundo o SAI, riscos à saúde e ao meio ambiente. Então, se eventualmente você identificar isso aí na sua rede, pode ficar tranquilo que faz parte então desse trabalho que será realizado e que vem sendo realizado desde o mês de maio aqui na região central e em bairros próximos também. E ainda com informação do SAI, para destacar que hoje, quinta-feira, o SAI vai realizar uma reunião no bairro Chácaras Guararema. O intuito é apresentar aos moradores locais e aos moradores dos demais bairros da região oeste o projeto de implantação do sistema individual de tratamento de esgoto, que são as fossas filtro, e as novas obras de saneamento que serão realizadas no município de 2019 e 2020. O encontro vai acontecer na Igreja São José, na rua São José Operário, às 7 horas da noite, no bairro Chácaras Guararema. Com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Daqui a pouquinho às 10 da manhã tem o nosso bazar, né? Tão famoso Bazar da Mensagem. Então você é o nosso convidado a participar conosco. Tem peças maravilhosas, com aquele preço bacana para você aí curtir esse bazar muito legal aqui na nossa Rádio Mensagem. Para quem não sabe, a rádio fica na rua Rui Barbosa, 229, no centro de Jacareí, próximo da antiga rodoviária. Então é só chegando, daqui a pouquinho às 10 da manhã, mais um bazar aqui na nossa Mensagem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.